Então, esse ponto assim vai ser a discussão nas próximas horas, nos próximos dias e semanas. Isso não é alguma coisa também, resolveu agora e começa e vira uma guerra gigantesca. Ela vai ser construída, vai escalando, ela vai aumentando ao longo dos dias, semanas, meses, ela vai se posicionando, ela vai tomando forma. Cada ação vai ter uma retaliação e cada uma dessas retaliações vai provocar o outro lado a subir um degrau a mais e assim por diante. Eu acho que imediatamente nesse momento vai ser muito importante a gente prestar atenção na reação do eixo da resistência. Quem são o eixo da resistência? Quem faz parte disso? Hamas, Hezbollah, Houthis no Iêmen, milícias xiitas na Síria e no Iraque. Todos esses juntos, Guarda Revolucionária Iraniana, que é o Irã, a reação de todos eles vai dar um pouco do tom da resposta israelense em relação ao Irã. Israel, assim, está decidido, vai responder, e vai responder diretamente. O grau da resposta vai ser condizente com a ação das milícias iranianas, das proxies do Irã. E isso nós vamos saber, assim, nas próximas horas e dias, como que o Hezbollah vai responder. Tem muita gente que entende que a verdadeira bomba atômica do Irã é o Hezbollah. O Hezbollah está ali na coleira, seguro, e se a coisa apertar, o Irã vai virar para o Hezbollah e vai dar carta branca e falar, vai, ataca total, guerra total contra Israel. Se o Hezbollah fizer isso, já é uma guerra de outras proporções. Só que dado o envolvimento do Irã em tudo que está acontecendo e o fato de o Irã atacar Israel diretamente, Israel não vai só responder ao Hamas, ao Hezbollah, vai responder ao Irã também com mais intensidade, para virar ou tentar persuadir ou dissuadir o Irã de continuar dando carta branca para o Hezbollah. Então, assim, essa é uma das dinâmicas ali que a gente vai assistir em breve. Talvez, assim, tem outros fatores a serem considerados do lado americano, como que a população americana vai reagir, o que a opinião pública americana vai demandar do Biden, como que o Biden vai ver isso dentro do cenário eleitoral. Será que isso não pode ser positivo para ele? Se mostrar que ele vai ajudar Israel, que o Irã atacou Israel, que é um grande problema que começou toda essa história. Talvez o Biden entenda que também não seja um problema ele, assinar embaixo e falar, vamos escalar mais, vamos debilitar o Irã. E aí debilitar o Irã passa por vários pontos, né? Um ataque direto e destruir, enfraquecer a guarda revolucionária, um ataque às instalações nucleares e um ataque ao regime. Outra opção para Israel e para os americanos é derrubar o regime iraniano. É uma oportunidade, uma situação que se coloca para, de uma vez por todas, libertar o Irã da ditadura teocrática dos ayatollahs. E assim, existe muita divisão interna no Irã, né? A população iraniana de tempos em tempos sai às ruas para lutar contra o regime, muito insatisfeita. E talvez os iranianos não queiram, a maioria deles não queira se comportar do jeito que os ayatollahs se comportam, os religiosos se comportam. No sentido internacionalmente, criando tantas intrigas, financiando terrorismo, um projeto ambicioso, hegemônico na região. Todas essas questões que o Irã, esse comportamento do Irã, talvez não seja a vontade da maioria da população. E aí vai se cogitar, vai se debater muito a derrubada do regime. Óbvio que tem um porém e uma dificuldade bastante relevante nesse cenário. Todas as divisões internas que existem
normalmente, quando você traz um inimigo externo, você tende a saná-las. Porque os iranianos não vão estar do lado de Israel para ficar contra o regime do Ayatollah. É mais provável que uma guerra direta com Israel e com os Estados Unidos unifique e aproxime o apoio e a sociedade iraniana, o apoio da população ao regime iraniano e a unidade da nação inteira. Então, nesse sentido, não é tão simples assim achar que derrubar o regime ou tentar atacar o regime pode ser fácil, pode fazer a população se revoltar internamente e aí lutar contra os ayatollahs. Pode acontecer o contrário. Esse sempre foi uma consideração por parte dos israelenses quando se discutia se um ataque ao Irã iria ou não enfraquecer o regime. Talvez possa fortalecer o regime. Talvez até o Irã tenha escolhido fazer esse ataque neste momento porque ele estava se sentindo fraco. Internamente, dividido, economicamente, politicamente. E aí ele falou, preciso de um inimigo externo. Mas escancarado, um inimigo externo estabelecido, formalizado, explícito. Uma guerra contra um outro país. Talvez por isso, então, o Irã tenha escolhido retaliar direto a Israel. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque muitas outras vezes, Israel respondeu às ações iranianas e o Irã nunca atacou Israel diretamente. O Irã sempre usou as suas proxies. O Irã sempre partiu para o ataque indireto, um ataque terrorista, financia uma organização terrorista que lá na frente vai fazer alguma coisa. Enfim, nunca é um ataque assim para provocar uma reação maior. Era sempre contido. O Irã vai lá, né, alimenta o Hamas, o Hezbollah, fica causando contra Israel, contra judeus ao redor do mundo. Mas, no final das contas, o que acontece? Israel vai lá e responde também, fala, bom, você está chegando longe demais, você está passando da linha, faz algum ataque pontual. E esse ataque pontual morre ali ou o Irã responde na mesma medida, pontualmente. A escolha de ter decidido fazer um ataque aberto contra Israel mostra que tem alguma coisa acontecendo. Ou a lógica do Irã mudou, ou eles entendem que isso seria positivo, ou eles simplesmente cometeram um grande erro. Porque vai ser difícil desatar esse nó. Vai ser difícil a gente colocar o gênio de volta dentro da lâmpada. Uma vez que começou essa engrenagem a girar, muito complicado. Porque faz muito tempo que existem muitos problemas ali para serem resolvidos. E esses problemas sempre passaram. Uma das grandes opções de solucionar esses problemas era uma guerra, era um ataque, era a destruição de uma instalação nuclear, era uma tentativa de derrubar o regime. Todas essas opções estiveram na mesa durante muito tempo. Mas não se tinha o contexto, todo mundo falava, né? Estados Unidos discutia internamente, o alto escalão americano discutia, mas nós vamos começar uma guerra, nós estamos envolvidos numa guerra no Afeganistão, no Iraque, foi um problema. Começar uma outra guerra com o Irã é uma nação muito maior, mais de 80 milhões de pessoas, não é o Iraque, não é o Afeganistão. Então, esse assunto sempre teve na pauta. E agora, a justificativa, a provocação está colocada.